o que me chama mais atenção pra relação, namoro, ficar numa festa, a gente era beleza mesmo, né. Quando eu estava solteira ali, o que eu olhava primeiro era, opa, o que eu via ali de cara. Mas aí depois eu vou vai listando, né, se o cara o jeito que ele dá aquele que chega até você, o jeito que ele fala, se ele for muito hétero topzeira, a gente conhece bem no Brasil, eu já não ficava, não achei minha boca no lixo. E aí, aprendiz, como é que tá a força do lado daí, nega? Como é que tá a força hoje? Por aqui tudo bem, tô bem empolgada com o mês de setembro, tô sentindo uma energia boa esse mês, sabe? Já comecei viajando, comecei ali revertendo a maré que estava ali as vendas bem fracas, comecei, menina, com a semana assim, ó, eu estava viajando, eu falando com o meu querido, olha, viagem, tem que viajar mais porque é energia, aí eu tô vendendo mais viagens. Então tô bem empolgada, tô bem nostálgica também, porque, eh, em a no agora que eu tô gravando, né, esse episódio, no dia 9 de setembro de 2021 foi quando eu estava saindo da Irlanda. Eu acho que agosto e setembro são meses pra mim de grandes viradas, assim, internas ou externas, sempre tá rolando alguma coisa. Teve um ano também que foi o ano que eu estava terminando o relacionamento, enfim. E aí esse ano eu comecei viajando no setembro, comecei melhorando ali, tô com expectativa boa para novos projetos, então tô bem animada esse mês, tô, sentindo uma tranquilidade também, uma paz no coração, uma felicidade. Tô feliz, tô feliz. Então, tô te atualizando aí, depois me conta como é que você tá. Manda um direct, comenta aqui nesse episódio, aí quando comentar já lembra de dar 5 estrelas e de encaminhar esse episódio para alguma amiga, algum amigo que precise escutar esse episódio. Gente, vamos lá. A ideia desse episódio, eu amo assistir Casamento às Cegas. Passo raiva assistindo, xingo todo mundo, fico revoltada. Falo que não vou assistir mais, mas tá eu lá assistindo. Eu acho que, enfim, eu fico observando, né, como é que estão os relacionamentos atuais. E aí agora recentemente, né, saiu o Casamento às Cegas do Reino Unido, eu assisti a última temporada e assisti também o Casamento às Cegas da Suécia, que a menina que faz minha unha, Kate, um cheiro, Kate, falou: "Amiga, assiste da Suécia também". Aí eu assisti o da Suécia, e no dia que estiver saindo esse episódio, no dia 10 de setembro, né, que você tá acabando aqui de me escutar, espero que você esteja escutando no dia e já compartilhando, vai sair o Casamento às Cegas da França e o Casamento às Cegas do Brasil, temporada de pessoas 50 a mais, esse do Brasil. E as 2 temporadas que eu assisti, Casamento às Cegas, Reino Unido e Suécia, nossa, me deu muita raiva. Então, se você ainda não assistiu, vai ter alguns spoilers aqui, mas não vai estragar a experiência, porque eu também tinha spoiler do Casamento às Cegas da Suécia. E também um combo disso, né, que eu tô há dias pra fazer esse episódio, eu escuto um podcast que você já deve ter escutado falar, se você escuta se tá aí nesse mundo de podcasts no Spotify, é o Não Inviabilize. E aí eles têm um quadro que é o Picolé de Limão. E no Picolé de Limão, gente, quem não conhece, vai escutar. Tem cada história, assim, que você fala: "Gente, como é que ignorou todos os sinais?". E às vezes, a gente ignora os sinais. Eu lembro que, enfim, eu tive uma relação de muito tempo, e eu considero como uma relação que foi saudável, e que no final foi desandando, e aí pronto, já foi o começo do fim, foi ali, né, já quase, quase um ano antes efetivamente de terminar, que eu acho que o relacionamento ele não termina da noite para o dia. E foram sinais ali que eu estava vendo de mudança da pessoa, que já não encaixava mais para o futuro que eu queria para mim. Mas eu acho que eu sempre fui muito lúcida, assim, no início de uma relação. E aqui, gente, eu tô falando, né, de relações em que você, você não vai estar imune a homem, assim, nem todo homem, mas sempre um homem. Infelizmente, enquanto mulheres que se relacionam com homens, eu tô partindo muito de uma linha de relacionamentos heterossexuais, porque, enfim, é a minha vivência, então não tenho como falar, diferente disso, assim, propriamente falando, mas acho que se encaixa também sinais ali para relações também homoafetivas e tudo mais. Mas eu tô falando partindo muito de relações heterossexuais e,
não tô falando aqui de um ponto de, responsabilizar vítimas, sabe. Eu acho que vítima é vítima, culpado é culpado. Eh, não confundam isso, né, porque às vezes a gente, quando tem situações absurdas, né, teve uma situação recentemente no Brasil do cara do elevador, enfim, não vou nem dar palco pra essa história, mas que acabam culpando a vítima de alguma forma, estão sempre procurando um motivo pra culpar a vítima, e não é sobre isso esse episódio. Mas é um episódio de alerta pra gente tentar evitar cair em furada, cair em cilada, enxergar os sinais e não ignorar estes sinais. Inclusive, você pode, complementar depois, a gente pode fazer uma parte 2. Aqui é sobre sinais que não devem ser ignorados. A Indy, ele é uma regra assim, eu odeio apesar de ter algumas regras pra minha vida, eu odeio produzir conteúdo que tá cagando regra, né. Mas acho que tem algumas coisas que são imprescindíveis e que a gente não pode deixar passar. Então, esse episódio é sobre eu acho que assim, eu já falei muito sobre relações em episódios, mas esse aqui é um combo pra sabe quando a gente tem aquela amiga que a gente tá vendo que aquele relacionamento vai ser uma furada, e gente, eu morro de medo de estar em relacionamento que seja furada, aprendi isso. Tanto é que quando eu comecei a namorar com meu querido, eu comecei a perguntar eu lembro que quando eu terminei a minha relação anterior, eu comecei: "Gente, eu não estava vendo isso aqui, eu tô louca?" E não, todo mundo, né, não, Indy, realmente mudou. A gente estava acompanhando essa mudança, viu essa mudança de perto, mas não era uma pessoa que foi assim desde o início. E quando eu comecei a relação com meu querido, as pessoas que eu amo e que eu confio, porque hoje eu tô assim, né, eu vou levar em consideração a opinião de quem é importante pra mim, e quem eu considero ali relevante. Então eu fui perguntar para as Brunas, perguntei pra Fran, conversei ali, né, pessoas que conseguiram conhecer ele, "Olha, e aí, o que é que tu achou?". Porque é importante, às vezes a gente não quer saber a opinião do outro e, enfim, às vezes a gente vai saber a opinião do outro e vai contra ela e vai dar certo, mas é importante ter uma visão de quem tá de fora pra não cair em cilada. E eu tinha muito medo, eu acho que eu sou noiada até demais nas minhas relações, e isso até em amizade, tá, gente. Eu hoje tô cada vez mais noiada com quem eu deixo entrar na minha vida. E aí eu fico assim: "Gente, como é que não tá sendo considerado esses sinais em novas relações, em relações, enfim, românticas, de amizade, as pessoas não estão considerando esses sinais? Como é que não tá tendo esse arranjo aqui?". E eu vejo que é uma coisa comum, inclusive em mulheres que eu conheço e que eu considero muito inteligente, mas que às vezes tá meio que, porque a sociedade impõe, né. Eh, às vezes a gente sente a necessidade de estar em uma relação para poder ter validação. E primeiro de tudo, é por isso que eu acho que é tão importante cuidar da saúde mental, se ter o autoconhecimento, para a gente entender que o fato da gente estar solteira não quer dizer que estamos sozinhas. Eu acredito que a minha rede de apoio, enquanto amizade e família, é muito importante em momentos com a relação e sem relação. Não se isolem, mesmo numa relação que seja perfeita, não se isole, tá. Esse aqui já é um conselho pra vida. E eu acho que, o fato de eu não ter me isolado, quando eu terminei uma relação, eu sabia pra quem recorrer, sabia a rede de apoio que eu tinha e sabia quem eu era. Então o autoconhecimento também é muito importante, porque às vezes a gente tá nessa ânsia de querer alguém e acaba criando uma dependência emocional, que há uma diferença entre a dependência e a codependência, né, é impossível dentro de uma relação a gente não entregar um pouco da gente para o outro e vice-versa. Mas você não, deixar a sua existência estar 100% atrelada a uma relação, tá. Por favor, amiga, por favor, não faz isso contigo. E aí, eu tenho algumas amigas que repetem esses padrões ali de estar com um cara que é cuzão e tudo mais, e eu acho que esse episódio ele vale como esse lembrete. Eu vi também deixa eu pegar aqui meu celular. Eu eu vi também, né, um post no Threads, que é uma rede que eu tô consumindo muito, que tá me passando muito uma vibe Orkut, apesar de de alguns posts que eu fiz que furou a bolha ali, né, ter tido muito discurso de ódio.
E aí eu tô muito nessa vibe acompanhando threads e tudo mais. E vi um post também que eu até falei com a menina: "Olha, eu vou usar essa listinha, porque eu tenho um tempo que não estou solteira, tenho um tempo que não moro no Brasil. E eu sei que aqui não é passando pano pra gringo, tá? Mas eu acho que o homem, culturalmente falando, o homem brasileiro, ele é muito peculiar. Todo dia ele inventa uma moda pra ser cuzão. Mas aí eu achava que isso era só do Brasil, só que eu assisti o Casamento às Cegas da Suécia, que, gente, a gente vai chegar lá. Ai, Deus, a gente vai chegar lá. E aí a Ju Ribeiro, ponto oficial, ela colocou bem assim: red flags, né, que são bandeiras vermelhas atualizadas para 2025. Usar boné azul, vermelho e branco, bandeira dos Estados Unidos, foge. Quer usar suas calcinhas e peruca. Eu não entendi muito bem essa. Bombado com porte de arma. Busca o American Dream, né? O sonho americano, que me dá uma raiva quando as pessoas falam, ai, América, como se a América se resumisse aos Estados Unidos. Eu já tenho ranço. Enfim, faz parte dos legendários, que também descobri pela internet, né, eh, são homens que se reúnem para fazer um retiro, subir montanha. Ai, gente, que vergonha. Possui green card, que é o cartão verde dos Estados Unidos também. Esse aqui eu também não entendi muito. Que às vezes a pessoa tá ali, né, ai, gente, complicado. Tem como lema Deus, pátria e família, dono de cães da raça American Bully? Acho que é assim que fala. Fã do Léo Lins, sulista, descendente de europeu. Anotem. E aí os comentários bombaram, um monte de homem, eh tá um monte de homem, enfim, falando, concordando, falando que é difícil defender, outros homens já se ofendendo. E aqui, assim, eu não tenho como falar de todos os pontos, mas o que eu chamo a atenção, e aí que já vai para o primeiro ponto do conselho que eu te dou, de você, né, ver aquilo como um sinal que você não deve ignorar, é um homem que ele tem um ego muito ferido, sabe? O homem que tá procurando briga na internet, defendendo outro homem. Porque, primeiro, se ele tá se ofendendo tanto, mexeu na ferida dele. E se ele tá brigando na internet, ai, gente, esculhambando mulher na internet, é muito comum, tá? Um dia desse eu fui falar, fiz um post no Threads falando sobre Portugal e tudo mais, e veio gente me chamando de feia. Assim, comentários tão, sabe? Que eu já bloqueio, eu não perco tempo com esse tipo de gente brigando. Mas homem que sai comprando briga na internet, ou que o ego dele, pessoalmente, é muito ferido, que você não pode falar nada de homem, é engraçado. Eu falei isso em algum episódio. Que um homem, pra me escutar, ele tem que abrir mão do ego, porque eu vou falar mal. E aí, é entender que não é sobre o homem. Eu amo meu querido, nada contra. Meu querido é maravilhoso. Mas eu vou falar mal de homem, entendeu? E homem, vou falar do privilégio branco. Vou falar do privilégio em ser europeu. Que às vezes sou até hipócrita da minha parte, né? Pra quem não me conhece, que não tem esse bom senso e essa consciência de que não é que porque eu sou uma exceção que eu vou me fazer de regra, sabe? E falar bem de tudo ou ficar pagando pau pra gringo. Não, gente. Então, o primeiro ponto que não deve ser ignorado, um homem que o ego dele tá lá em cima, na tampa. E isso não é, eu vi até um episódio também aqui eu tô pegando várias coisas que eu vi na internet nos últimos dias, que era uma menina que estava do Pop de Balloon, é um reality show também que eu já assisti alguns episódios, que a menina ela não ela assim, como é que funciona esse reality show? Deixa eu explicar, né. Chega um cara ou uma mulher, né, vai trocando de grupos, e aí cada um tem um balão, né, quem ficar por último com o balão, tenta ver se dá match ali no final. Só que aí quando a pessoa entra e vão fazendo a pergunta, quem, estoura o balão, é porque não quer a pessoa. E aí a menina estourou o balão e falou que não queria o cara, porque ele era muito bonito. E aqui é isso, né, o que é que vocês têm como critério quando vocês estão namorando? Porque beleza, lógico, a gente tem que se sentir atraída sexualmente pela pessoa, né, porque, né, uma relação que com homem ou com mulher, né, você sendo, hétero ou não, uma relação em que você se dá bem, mas não tem sexo, na minha cabeça, aqui eu tô falando só do meu lugar de fala, tá, porque eu sei que tem vários recortes, tem pessoas que são assexuadas e tudo mais, mas eu acho que se eu não tenho ali um chamego, um negócio, né, ali durante a semana, né, com coisa ali, também isso vai de fase e tudo mais. Enfim, mas se eu não tenho uma relação, uns beijos, um dengo, um negocinho, aquele negocinho, pra mim é amizade, não é um relacionamento. Enfim, entrei aqui na intimidade, mas é o que eu enxergo, né.
Que é uma coisa que eu fico muito atenta e que eu falo muito com meu querido, de que, ai, a gente vai, né, a gente vai casar, a gente quer ter uma família, a gente vai ficar velho junto. Essa é a ideia, né, quando, enfim, penso a relação para o futuro, para ficarmos atentos para não, deixar a relação, né, o carinho morrer, um beijinho, um denguinho, a transa, enfim, sendo bem direta, porque é isso, a gente vai passando o tempo e tudo mais. E aí, eu acho que é muito importante você ter uma relação, uma atração física pela pessoa, mas que beleza é muito subjetivo, né. Só que pra mim, a pessoa ela pode ser bonita como for, mas se ela não é inteligente, se ela não é empática, se ela o homem pra mim, o que me chama mais atenção pra relação, namoro, ficar numa festa a gente olha a beleza mesmo, né. Quando eu estava solteira ali, o que eu olhava primeiro era, opa, o que eu via ali de cara. Mas aí depois vai listando, né, se o cara o jeito que ele dá aquele que chega até você, o jeito que ele fala, se ele for muito hétero topzeira, a gente conhece bem no Brasil, eu já não ficava, não achei minha boca no lixo. Primeiro que eu nunca gostei de ficar com ninguém em festa, o que já é um ponto. Eu sempre gostei de ir pra festa, gente, pra me divertir, pra dançar horrores, pra estar ali, sabe, no meio da muvuca e sem estar me preocupando com macho, sempre, sempre, desde muito nova. E aí ela fala isso, e eu achei interessante, aí, enfim, tem todos os comentários ali, porque se tem a ideia de que o homem bonito, ele é um homem que se acha demais, é o que tá muito preocupado com a beleza dele. Eu concordo e discordo em partes. Por exemplo, uma coisa que eu percebi de mudança no meu ex era, ele quando eu comecei a namorar com ele, ele era uma pessoa bem magra, com autoestima até baixa na época e tal, e ali foi melhorando e eu fui acompanhando e incentivando muito o processo dele. Ele entrou na academia, ele realmente ser magro como ele era afetava a autoestima dele, então ele entrou na academia, pegou um foco e começou, né, tipo, a malhar e tal, pegar um corpo, e ele estava, assim, feliz da vida, e eu: "Nossa, vai, voa, deslancha", tipo, apoiando ele em todas as fases. Só que aí chegou um tempo que eu falo, né, dessa mudança, chegou um tempo, que foi no último ano de relação, em que, sabe quando o cara, a autoestima dele vai torando, assim, que você sabe, não isso não é autoestima, minto, autoestima todo mundo tem que ter, mas o ego dele, sabe, o o jeito que ele tá sendo visto pelo mundo é mais importante do que realmente ser algo, é tipo, é performar algo, essa performance de ser alguém se passa do que você realmente é. Eu não sei se vocês estão me entendendo bem, mas observe, por exemplo, ele era uma pessoa que ele estava acima do peso por um bom tempo, agora ele tá na academia e, ele conseguiu, né, um corpo que ele desejava muito. Tá, beleza. Só que aí, gente, aí pra mim, isso é um sinal, tá, de um homem que tá o culto ao corpo é mais do que tudo. E eu sou muito a favor de treinar, de ter saúde e tudo mais, só que aí, enfim, um dia desse encontrei com ele, e aí ele estava com um short, gente, ele não tem um abdômen tanquinho, mas ele era uma pessoa que estava acima do peso e a barriga dele tá agora mais, né, ali, trincadinha, mas não é uma barriga tanquinho, tanquinho, tanquinho. E aí ele estava com short lá embaixo, quase mostrando o rego do cu, pra mostrar essa barriga. E aí eu estava assim: "Nossa, que isso, véi". Sabe, eu, Indiara, tenho isso como critério, sabe. Um homem pode ser bonito, eu acho que é importante ser bonito, ter uma atração física, lembrando que beleza é subjetivo, e que é bom treinar, se exercitar, tá bem com o seu corpo, enfim, mas que esse culto ao corpo não deve ser mais importante do que a relação que você tem com a pessoa. E aí eu entro aqui já foram 2, né, é o ego dessa pessoa que já tá atrelado a esse culto ao corpo, né, e muitas das vezes o homem ele se passa desse ego, ai, de não aguentar crítica, de não enxergar o todo, de não enxergar o coletivo. Eu acho que, infelizmente, homens tendem a ser mais individualista e mulheres tendem a ser mais, a pensar mais no coletivo. E eu espero muito que isso seja, assim, uma coisa que venha mudando com o tempo, mas eu percebo que mulher tá sempre pensando muito mais no coletivo e é injusto, e por isso que eu falo infelizmente, porque reforça, né, machismo, reforça o patriarcado, mas esse era aqueles estereótipos que eu percebo, eu tenho a percepção no dia a dia que é assim. E aí, no Casamento às Cegas da Suécia, tem um cara, o nome dele é Ola. Ai, gente, que ódio desse homem.
Ele é um cara que ele se diz espiritualizado. E aí, outra coisa que pra mim é uma red flag, tá, eu não gosto de ficar falando coisa em inglês, mas é porque o red flag se popularizou tanto, né, então às vezes eu vou falar aqui, mas red flag igual bandeira vermelha. E aí, ele é um homem que se diz espiritualizado, dá conselho pro pessoal lá, ele tem 42 anos. Só que, gente, pra mim, um cara que é espiritualizado demais eu também é uma red flag. E olhe que eu me considero uma pessoa espiritualizada, apesar e eu acho que espiritualidade não tem a ver em estar seguindo religião em si. Então, além de, hoje não estou frequentando, mas de ser uma pessoa que vem de candomblé misturado com banda, quem já me escutou em outros episódios sabe bem, minha avó mãe de santo e tudo mais, eu sempre tive muito ranço e não, nunca fiz questão de, por exemplo, estar com um cara que é muito apegado à religião, alguma coisa assim. Por quê? Porque eu sinto que isso pode ser desculpa para comportamentos problemáticos, e foi exatamente o que esse homem fez. E assim, é muito bom um cara que é espiritualizado, que acredita nas coisas e tal, eu acho massa. Mas eu acho que quando isso é em excesso, que é o caso desse cara, e aqui eu estou falando o tempo todo que eu vou falar, gente, é de excessos, sabe. Ego todo mundo tem, né, autoestima, um culto ao corpo, acho que em algum momento da nossa vida a gente tem essa fase mesmo. Eu já tive essa fase de estar numa noia, né, muito mais preocupada com o meu corpo ou com o meu trabalho, então acho que isso é de fase. Mas quando isso faz parte da personalidade da pessoa e é um excesso, mana, não deve ignorar. E aí, o Ola, ele é um cara que ele conversa com a pedra lá todo dia de manhã. Ai gente, eu tenho tanto ódio desse homem. Ele conversa com a pedra e sueco, tá. Então por isso que, assim, a gente não pode achar que é só brasileiro, eu acho que tem sim uma coisa cultural no Brasil, mas que em todo lugar homem, né, infelizmente, segue uma linha aí, de escrotidão. E aí quando a gente vai catando as exceções, e se você é homem e tá escutando isso, eu espero que você seja uma exceção. Tá me escutando até aqui, acho que é, né. Enfim, porque senão ou vai me esculhambar, não me esculhambe não véi, que não é sobre você, se não se encaixa com você, pronto, sabe, segue o baile e passa pra um amigo seu, porque também, se você vê um amigo seu sendo uma pessoa escrota no dia a dia, você é conivente, se você acha engraçado, sabe, homem velho fazendo coisa de menino moleque, sabe, e se você ainda compactua com isso, acha engraçado, ou não dá um toque, você tá sendo conivente, então, né, porque é isso que eu falo que mulher pensa no coletivo. Uma mulher quando vê, e aqui também não tô dizendo que são todas, né, mas acho que é uma grande maioria, né, quando a gente vê uma amiga da gente fazendo merda, vai dar um toque e fala: "Amiga, você tem certeza que é esse caminho? Amiga, vai trair? Amiga", né, "Amiga, a gente tá preocupada com o coletivo, a gente pensa mais no outro", e homem não, é tipo assim: "Ah, eu não tenho nada a ver com isso", sabe, quer ser o isentão. Ai gente, que paciência. Aí enfim, voltando pra Ola. Ola, é esse mesmo o nome dele, Ola. E aí ele fica conversando com essa pedra, né, e ele tem aquilo de que ele tem que seguir a verdade dele, o que ele tá sentindo ele tem que falar. E aí ele vai pra segunda fase, ele conhece a mulher nas cabines, e a mulher, ela é bonita gente, ela tem um cabelo curto, loiro, e ela é a única mulher que tem um cabelo bem curtinho, ela é quase careca, sabe, ela não é careca careca, o cabelo dela é bem curtinho, bem baixinho mesmo. Tanto é que ela tem, o cabelo dela ela tem menos cabelo que ele, né, no corte de cabelo ali. E aí ele tem vários comportamentos problemáticos. O primeiro é que ela fala pra ele que ele é lindo e tal, ele não é lindo, não é lindo. E ele fala pra ela que não acha ela linda, porque, ele tá acostumado com mulheres, ele estava esperando uma mulher com cabelo longo, e que, pra ele está sendo muito difícil se acostumar com ela com cabelo curto, porque não é feminino pra ele um cabelo curto. Amiga, tu vai ignorar esse sinal? Tu vai ignorar esse sinal? Ela ignorou. Eu estava assim: "Não, não é possível". Aí é por isso que eu falo que é a hora que eu passo raiva, que eu falo: "Não é possível, não é possível". Ela vai levantar daí. E ela fala: "Ah, então quer dizer que você não me acha bonita ainda?" Ele: "Não, estou chegando lá". Se um cara está dizendo pra tu, né, e ali eles já tinham dormido, já estava na parte da experiência, quem nunca assistiu Casamento às Cegas, você se conhece através da cabine, alguns passam ali, se conhecem, né, e depois, 5 casais geralmente são selecionados pra poder ter uma lua de mel, depois eles vão morar no apartamento, voltam pra vida real e depois eles casam. Assiste, assiste, pra gente ver o que não aceitar. Eu acho que vai ser ainda mais explícito isso.
E agora que vai ter a temporada Brasil, acho que é uma boa, acompanhar, apesar que é isso, o Casamento às Cegas que eu mais passo raiva é o do Brasil. Aí, ele fala isso pra ela, assim, numa tranquilidade. E aí chega um ponto que ela fala: "Olha, o jeito que você fala", porque ele não fala isso só uma vez, ele fala várias vezes, e ela fala: "Olha, o jeito que você tá falando isso tá me magoando". Aí ele fala: "Ai, mas eu não posso mentir, essa é a minha verdade, essa é a minha verdade". Aí ele fica apontando para o céu, aí ele vai meditar, aí ele tem ele tem uma conexão com essa pedrinha dele, aí tem uma hora que a produção do porque tem edição, né, fala que quer ver a pedra, ele fala: "Não, a pedra não quer que você veja ela agora". Ai gente, ó, seria cômico se não fosse trágico. E aí beleza, aí depois ele começa a controlar, porque ele fala que o corpo dele é um templo. E eu concordo com isso, que o corpo da gente é um templo. E que a gente tem que cuidar desse templo, eu concordo, só que sem excesso, sabe. Eu, por exemplo, eu até brinquei isso no último episódio, né, quando eu tô comendo melhor, eu me sinto melhor, minha barriga vai funcionando melhor, porque eu tenho um monte de problema de estômago. Então mas isso não quer dizer que eu não vá comer coisas que eu gosto, sabe. Eu viajei agora pra Noruega. Então, lá eu queria comer coisas gostosas, fui e comi. Enfim, teve o evento do Brasil no Porto aqui, eu comi ai gente, eu até exagerei, que passei ontem o dia todo mal. Eu tomei açaí, comi coxinha, comi, churrasquinho, enfim. Mas sem nóia. Por exemplo, eu não tomo refrigerante, e não é porque, eu não tomo refrigerante por causa de coisa. Como é que eu passei a não tomar refrigerante? Eu tinha 13 anos, 13, 14 anos, e eu comecei a ter muita estria. E aí eu vi em alguma revista, essas revistas que tinha de moda, que tinha em todo canto, né, em recepção, assim, e tal, deve ter até hoje. E aí eu vi uma revista que refrigerante dava celulite. E gente, refrigerante não é o refrigerante em si, né, contribui. E nessa época eu estava porque eu não estava satisfeita com o meu corpo. Imagina, uma menina de 13, 14 anos, velho, tão injusto isso. E aí eu tomei colágeno naquela época, eu tomei colágeno e parei de tomar refrigerante. Então hoje eu não tomo refrigerante, já tem anos que eu não tomo refrigerante. Assim, um dia desse, meu querido comprou um novo sabor de refrigerante, eu tomei um gole, mas assim, eu não vou parar pra tomar refrigerante, porque eu sabe quando você desacostuma mesmo com uma coisa e não me desce mais? É isso. Mas acho que é muito dessa indiana também que achava que eu sei que o refrigerante sozinho não vai dar celulite, mas na minha cabeça eu não gosto mais de refrigerante mesmo. Tem comida que me dá vontade de tomar refrigerante, mas acaba que passa. Eu amo suco também, sempre amei, mãe sempre fez muito suco de fruta, e aí eu tomo suco, ou então tomo uma bebida alcoólica, ou seja, pior que refrigerante às vezes, né, não é não? Não sei. Enfim, e aí a mulher, ela gosta de fumar o cigarrinho dela quando ela sai para os lugares, que aí eu também até entendo o lance do cigarro, eu não eu pra mim também é uma coisa são critérios que, eu não gosto de uma pessoa que fuma, não gosto. Eu acho que a pessoa ali com bafo de cigarro, com casa fedendo a cigarro, eu acho que pra mim a convivência seria um pouco mais difícil. Só que aí ele começa a implicar com tudo, gente, dela comer doce. Tem um cara assim, esse cara, o Ola, na Suécia, e tem um cara assim também no coisa do Reino Unido, que ele era do exército, e aí ele fala que ele tem que comer vegetais, que ele não pode comer bolo, que não pode ter uma sobremesa, numa nóia, e aí ele não é beleza, ele comer e fazer o negócio dele, mas ele não quer que a mulher coma. Isso pra mim me pega de um jeito, me pega de um jeito. E aí só que o Ola é bem pior, o Ola é bem pior e ele começa a controlar tudo que ela fala, tudo que ela faz. Ele diz que ela não tá conectada com o universo direito, que quando a gente come doce, quando a gente faz as coisas é porque a gente tá fugindo de uma outra coisa, que tem alguma questão espiritual. E ele vai justificando tudo isso, ela vai tentando conversar com ele, enfim, no final eles não nem teve uma hora que eles desistiram, mas porque ele falou, porque ela estava insistindo nele ainda. Apesar dela estar magoada, ela até se posicionar e falar, mas ela estava insistindo porque ela dizia que gostava dele. E na minha cabeça eu fico: "Gente, como é que gosta de um cara desse?". Então, antes de você deixar alimentar a porra de um sentimento por um cara desse, eu aqui já revoltada, véi, não ignora esses sinais, não ignora esses sinais, sabe? Não. Fazer que nem ideia do não inviabiliza que eu falei, a resposta é não. Então, um cara que tem filho, ele não tá dando atenção para o filho, você vai ter filho com esse homem, véi, sabe? Se o cara não tá sendo um pai presente para o filho dele, que já existe na vida dele, se ele não tá pagando pensão, tu vai porque assim, vamos lá, você pode não querer casar,
E tá tudo bem com isso. Você pode querer não ter filho, e tá tudo bem com isso. Mas a partir do momento que você entra numa relação, você tá pensando no futuro com a pessoa. Então, antes de tudo, antes de entrar em qualquer relação, antes de a gente até ver esses sinais, o que é que você pensa para futuro? É que nem uma conhecida minha que eu falei aqui um dia desse dela, e que eu perguntei pra ela: "Tu vê futuro com esse cara?" É um cara super escroto que agrediu ela, enfim, agora terminou porque ele terminou. Então, um cara super escroto agrediu ela e ela sonha em casar e ter família. Ele já tem filho e não é presente com esse cara, com o filho, né, esse cara não é presente com o filho, com a família que ele tem. Ele vai ser presente depois, véi. Então beleza, você não quer casar, não quer ter filho, mas é por causa disso que você vai aceitar um cara que é cuzão? Porque, gente, é uma sequência de coisa que leva a outra, sabe. Se um cara, ele tá sendo ausente na vida de uma criança que ele escolheu ter. Se um cara tá ali criticando a mulher do outro lado, e eu sei que pode ter pessoas assim, eu sou sempre a favor da mulher, né, mas eu sei que tu vai ter mulher que vai ter realmente ali uma parte complicada, né, que nem toda mulher vai ser gente boa. Eu sempre parto do pressuposto que sim, é o mesmo pressuposto que eu tenho de que todo homem vai ser ruim até que ele me prove o contrário, eu vou acreditar que a mulher é boa até que ela me prove o contrário, né. Então eu preciso entender um pouco mais da história, porque se um homem do nada vem falando já mal da mulher, eu já vou desconfiar dele. E ela pode até ser ruim mesmo, mas eu preciso entender melhor isso, entendeu? Então aqui é o jeito que eu funciono. E aí que eu tô falando do meu no manual de sobrevivência aí, quando eu estou quando eu estava solteira, né, e enfim, acho que não vou ficar solteira, aí nos próximos anos, pelo menos eu espero que não, né, porque eu tô aí me preparando para casar, mas é um manual que eu tenho pra mim aí, e que eu é um manual que eu falo com minhas amigas quando me pedem conselhos também, tô te dando esses conselhos hoje. Então, o cara trata mal a família dele, e aí também gente, tu não é burra. Tá? Então, a Indy, mas a família dele realmente não presta. Beleza. Mas você conheceu primeiro? Você entendeu o rolê? A partir do momento, assim, eu lembro que eu só aceitei namorar com meu querido, ele já tinha me pedido umas 4 vezes. Depois que eu vi a relação dele com os pais dele. Primeiro que pra mim, aí aqui já é um critério meu, é muito pessoal. Eu sei que tem pessoas que não se dão bem com sogros e tudo mais, e que, enfim, às vezes isso também surge depois de um tempo na relação e tudo mais. Mas pra mim, eu no meu caso em específico, que era, eu nunca me dei mal com sogras minhas, realmente eu sempre tive sorte com sogra. E pra mim, no caso de uma família que é branca e europeia, se eu não fosse bem-vinda ali, eu não conseguiria me sentir confortável nessa relação. Poderia até continuar, mas pra mim já ia ser vários passos atrás, sabe, na continuidade dessa relação. Então, pra mim era um critério importante eu me sentir bem-vinda, me sentir acolhida. E como eu falei aqui já várias vezes, meus sogros são excelentes e, né, podem mudar, mas eu acredito que, a personalidade dele, o jeito deles, são pessoas muito queridas. Eh, mas é isso, se o cara tá trata mal os familiares dele, os filhos, a ex, porque se você tem um filho com a mulher, véi, você tem que manter uma boa relação com ela pra cuidar da criança, sabe. Se o cara tá mentindo pra você, inventando história, e assim, eu nunca fui a pessoa de ficar olhando o celular do outro, né, de ficar de nóia e tal. E eu tenho pra mim, eu até contei uma fofoca, né, do meu primeiro corno no Instagram, eu tenho depois desse primeiro corno, que foi com o meu primeiro namoradinho, eu sempre tive na minha cabeça que eu não podia ter um relacionamento que eu tivesse que estar me preocupando com ele, que fosse uma dor de cabeça. Porque, gente, eu já tenho tanta preocupação, eu já sou meu pensamento é tão catastrófico, eu sou tão noiada, que se eu tenho uma relação que ela tá me dando preocupação, ela tá me dando dor de cabeça, eu tenho que ficar agoniada. "Ai, porque fulano saiu sozinho, tô preocupada, que fulano vai fazer. Porque fulano tá, não me atendeu". E gera essa preocupação de desconfiança, se eu não posso confiar em fulano, fulano não é pra mim. Foi exatamente o que aconteceu na minha última relação. Eh, eu tinha, né, eu nunca fui uma pessoa de ficar procurando informação e tal, ou ficar mexendo no celular, mas eu tinha livre acesso, como eu tenho com o meu querido também hoje. E a partir do momento que eu vi uma dinâmica de mudança disso, de eu sentir que tá me escondendo algo, e que eu estava começando a me preocupar com: "Oxe, o que é que fulano tá fazendo?", uma preocupação que eu não tinha durante 6 anos de relacionamento, no último ano eu comecei a ter, fulano já não é mais pra mim. E aí eu sei que leva tempo de sair pra sair de uma relação,
né. Tem gente que leva muito mais tempo que eu. Eu tenho amigas que estavam em crise no relacionamento desde a época que eu estava em crise com o meu ex e que estão nessa relação até hoje, e que tem mais tempo ali para poder trabalhar em uma relação. Eu particularmente não consigo lidar por muito tempo, tá. Acho que é importante realmente dar um tempo. Eu por mim teria terminado no dia 1. Mas, enfim, escutei alguns conselhos, falei: "Tá bom, vou tentar". Tentei, não deu certo. Foi ótimo ter dado tempo, porque acho que quando você também termina muito de supetão uma relação que é muito duradoura, que foi boa por um bom tempo, corre risco de ficar naquele vai e volta, que eu também não acho saudável. Mas se você está no início de uma relação, você começou a conhecer a pessoa e você tá vendo sinais, tem coisas que não muda. O que é que muda, gente? É convivência do dia a dia, tipo assim, é ajustar a rotina. Outra coisa, é um conselho que eu dei para um amigo um dia desse, e que como ela é do meu ciclo de amizades do Brasil, eu acredito que ela deve ter me achado insuportável. É uma coisa que eu tenho para mim, eu, Indiara, e que eu levaria esse conselho para a vida toda. Depois dos 25 anos, não casa com a pessoa que você ainda não morou junto com ela. Relação no dia a dia, morando dentro de casa, é outra coisa. Uma coisa é você passar final de semana e ir embora, ou uma coisa é você estar ali na casa da pessoa uma vez ou outra. Morar, ajustar a relação no dia a dia é outra coisa. Aí, recentemente, eu tenho uma amiga que ela se mudou, a relação estava ali ok, 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 se mudou com o cara, gente, não tem nem, acho que não tem nem 6 meses que eles se mudaram. Terminou a relação. E que ótimo, que ela estava pensando em ter filho ano que vem, enfim. E aí, quando ela foi me contando, eu falei: "Amiga, os sinais estavam aí também, você ignorou, né". E por que ela ignorou? Ela tá com 35 e ela quer muito ter filho, e ela tá nessa expectativa de ter uma relação muito rápida. Eu vou até mandar uma mensagem pra ela. Ela tá nessa expectativa de ter relação, e eu entendo, talvez eu no lugar dela também estaria, mas, eu acho que quando a gente tá muito afobada por uma relação, a gente acaba aceitando qualquer coisa. E as minhas relações nunca foi baseada, o início de uma relação nunca foi baseada em: "Ah, eu quero muito namorar". Todas as minhas relações que eu comecei a namorar, eu não queria namorar, na época, quando eu comecei a namorar. Eu acho que eu sempre fui tão assim: "Não vou, não quero", que parece que as pessoas que os caras falavam e era genuíno, tá. Eu sempre fui muito preocupada com minha carreira, com juntar dinheiro. Gente, o meu primeiro namoradinho, quando eu estava começando ali a relação com ele, eu estava construindo uma casa junto com manhinha. Então, não tinha tempo pra estar me preocupando. E quando ele começou a sumir e tal, não me ligar, eu: "Ó nego, passa aqui em casa mais não, viu, a relação terminou". Então assim, isso em nenhum dos momentos não quer dizer que não doeu, mas na minha cabeça, assim, uma relação está me dando um outro motivo para me preocupar no mundo em que o mercado de trabalho é injusto com a gente, que não é a favor da gente, né, a mul o mundo, a ascensão não é feita para nós mulheres, infelizmente. Estamos resistindo e buscando esse espaço, ainda mais quando você é uma mulher negra. Mas o cara outra coisa, quando o cara começa com: "Ai, porque não sei o quê, pê-pê-pê-pô-pô, vou investir nisso, vou investir naquilo, vou tirar um tempo pra mim". Gente, se o cara não é herdeiro, fique muito atenta em estar segurando as pontas por muito tempo. Eu acho que numa relação, quando você tá ali casado ou morando junto, porque morar junto pra mim é um casamento, né, já é um casamento ali, você tá ali, nutrindo essa relação e tudo mais, você já tá dividindo todas as demandas. Então, eu acho que dentro de uma relação, você tem que ser apoio sim, de fato, pra ambos os casos. Se um perder o trabalho, ter um apoio ali, se tá com alguma demanda, né, ali no tipo, deu um burnout, tá com depressão, você tem que ser apoio. Mas fica muito atenta se você não tá sendo só a mãe dessa pessoa. Porque eu acho que a gente entra nesse lugar muito rápido, e eu já passei por isso, tá, de maternar, de cuidar. Por exemplo, e aqui eu já vou dar um recorte, uma coisa que eu percebo muito é, eu sempre idealizei muito uma relação afrocentrada e, inclusive, isso foi um fator que me fez esperar um pouco pra ver até o ali, tipo, dar uma chance mesmo sem querer, que eu acho que eu não consegui dar 100% pra minha relação anterior, porque eu idealizava muito a relação afrocentrada.
E eu acho que é uma outra coisa, é o estereótipo, mas ainda é verdade, infelizmente, que mulheres negras criam a consciência racial muito mais rápido e muito antes do que homens. Isso não é uma coisa da minha cabeça, eu passei por isso e eu tenho várias amigas que às vezes tem que fazer o chá revelação com o cara: "Olha gato, você é preto". E que muitas vezes o cara preto também tem a consciência racial, mas na hora que convém a ele, ele vai querer te trocar por uma mulher branca. Enfim, isso aqui é um papo para um episódio todo. Mas essa parte que eu tô falando tenha muita atenção para não confundir, porque o homem preto ele tem muita demanda. Se esse homem preto, e aqui eu falo de uma posição de muito carinho para os homens pretos, porque eu acho muito lindo uma relação afrocentrada. Eu acho muito lindo. Eu idealizei isso por muito tempo e admiro muito casais afrocentrados, mas que sejam relações saudáveis, tá? Que seja genuinamente saudável. Porque só depois que eu saí da minha relação, eu senti também assim, eu acho que naquele momento, enquanto eu estava vivendo, não era um grande problema, e que, não era que isso deixou a relação não saudável, mas que eu carregava muita demanda, no sentido de resolver, de maternar. Eu maternei demais. E eu sou canceriana, velho. Então, também já é um pouco da minha personalidade, e eu maternei demais. Então eu não vou, né, expor a pessoa aqui, mas fique muito atenta com o cara que ele tá muito indeciso o tempo todo do que ele quer. Que ele não para em trabalho, que ele passa muito tempo num gap de e aqui eu não tô falando do meu ex em específico, tá, gente? Tô falando de várias relações que eu já vi ao redor, de: "Ah, eu vou testar isso, eu vou testar aquilo", porque, a gente acaba segurando as pontas, porque a gente quer uma vida melhor, né, e acaba caindo numa sobrecarga pra gente, porque quando é o contrário, quantas vezes e isso aqui entra para homem preto, homem branco, homem. Quantas vezes vocês já viram um homem que caiu de cama e a mulher vai cuidar dele? E quantas vezes você viu uma mulher caindo de cama que o homem cuida da mulher? Reflita. A gente já viu isso na geração anterior e eu quero que na geração futura, a geração que a gente está vivendo, a geração futura, isso não seja um padrão. Porque do que eu observo da geração anterior é que a mulher ela para a vida dela para cuidar do homem e o contrário não acontece. É que a mulher ela fala: "Não, fulano, segura as pontas aqui", né? E aqui, tipo, eu tenho casos muito próximos na minha família de fulano, de tipo da mulher tá ali dando todo o corre, o sangue para casa e o cara tá na porta do bar bebendo, sabe. Ou o cara tá ainda descobrindo gente, dinheiro tem que entrar. Estuda, hoje em dia, busca um trabalho. E aqui eu também ouvi um episódio do Não Inviabilize, né, de um cara, que ele era pesquisador e na época da pandemia eles já estavam casados há um tempo. Ele era pesquisador na época da pandemia, o governo também que estava na época tirou todas as pesquisas ali das universidades do Brasil, e ele falou que só podia trabalhar como pesquisador. E ele ficou um ano sem trabalhar, e ficou sem pagar a pensão da filha e tudo mais, ele tinha uma outra filha fora do casamento, ele ficou sem pagar a pensão da filha, entrou em depressão, a mulher deu apoio para ele por um ano, até o ponto de que a mãe da criança, porque com todo o direito e com toda a razão, botou ele no pau, né, botou ele na justiça. E como a mulher era casada com um cara, no sistema de comunhão de bens, porque ela também tinha uma filha, e tudo mais, a pensão ia ser descontada do salário dela. Ele ficou um ano sem pagar a pensão para a criança, a mãe esperou até demais, por consideração à mulher. E aí, enfim, ela deu um jeito para ele não ser preso, pagou, adiantou ali o corre para ele, mas separou dele. Ela falou: "Olha, te amo, mas amor não é suficiente". Então assim, gente, adulto, amor não é suficiente. Às vezes a gente tem que ser lógico, a gente tem que ser prático, a gente tem que ser racional. Porque quando a gente tá projetando um futuro com a pessoa, isso aqui dá pra botar na mesa? Então, não ignora os sinais do início da relação e não ignora os sinais também durante a relação, o esforço. Uma relação, ela não termina da noite para o dia, ela não esfria da noite para o dia. Às vezes a gente vai deixar de ser prioridade e eu já deixei e falei: "Opa, isso aqui não é mais pra mim mais. Isso aqui não é mais pra mim mais", redundante. "Isso aqui não é mais pra mim". Então, tipo, eh é observar, sabe, não deixar só: "Ah, eu vou ficando aqui na minha zona de conforto". E outra, aqui vai uma frase, olha, veio aqui agora. Nem sempre essa sua zona de conforto é a sua zona de segurança.
Às vezes, você tá na relação que é confortável, porque vai tá pensando na logística de sair, mas você tá o tempo todo insegura. E é essa insegurança que te deixa cansada, que não te faz dormir de noite, que você fica com aquela sensação de peso nas costas, de angústia constante. E você tá ainda nutrindo essa relação. Então, amiga, pelo amor de Deus, né? Então, o que é que eu tinha colocado aqui? Eu anotei algumas coisas pra não esquecer, né? Ele tá te tratando. Os pontos que eu coloquei. Ele tá te tratando bem ou tá fazendo o mínimo? Porque às vezes eu vejo amigas que falam assim: "Ai, porque ele é incrível, ele é maravilhoso". Será, amiga? Ou ele só tá fazendo o mínimo, o básico, e na hora de um corre mesmo, ele não chega junto? Observe o comportamento dele com amigos e família, tá? Importante, um cara que quando tá na frente dos amigos se torna um babaca, hum, né, que se torna menina de 10 anos. Eu não tenho paciência pra homem meninão, não tenho. Então, enfim. Homem engraçado, homem gente boa, homem resenheiro, é uma coisa. Homem meninão que fica agindo como moleque quando tá na frente dos amigos, sem tempo, irmão. Tenha conversas difíceis. A Indiara que começou a relação quando eu tinha 20 anos, né, e, enfim, foi longa, eu não tinha conversas difíceis e até evitava, né. Enfim, era uma outra Indiara, eu era outra menina, e eu acho que o bom de ter tido uma relação por muito tempo, e hoje estar em outra relação, e eu acho que eu dou um crédito, né, dessa relação de hoje ser muito saudável ao meu querido, né, mas também a Indiara que eu sou hoje, e eu acho que a relação anterior me ajudou nisso, no sentido de eu sei exatamente o que eu quero. E amiga, você precisa saber exatamente o que você quer, o que você precisa, o que é negociável e o que não é. O que pra você dá pra negociar, olha, isso aqui pra mim funciona, isso aqui pra mim não dá. Você precisa ter isso muito claro na sua cabeça. Então, ter conversas difíceis. Eu antes de namorar com meu querido, e quando eu vi que ele estava ali, né, apaixonada, me lasquei, falei: "É, vou ter que conversar sobre isso aqui". Então, fui conversar sobre aborto, sobre visão política, sobre racismo, sobre xenofobia. Eu já conversava sobre isso antes, mas eu conversei de uma forma muito mais, incisiva, pensando no futuro. Eu: "Olha, a gente tendo filho, nosso filho, ele vai ser uma criança mestiça, e aí? Eu vou cuidar dessa demanda sozinha? Você vai chegar junto? Precisa ter conversas difíceis. Conversas que, às vezes, vai gerar um desentendimento, que pode mexer com o ego de ambos os lados, mas que são importantes para construir uma relação saudável. Então, esses sinais não devem ser ignorados. A pessoa que é egocêntrica, como eu falei, e assim, gente, eu, enquanto uma mulher que tem uma visão antirracista, que sou feminista, que, enfim, busco consciência racial, de classe constantemente. Um cara que é de extrema direita, um bolsonarista, aqui vindo do nicho Brasil, né. Um bolsonarista, um cara que paga pau para os Estados Unidos, um trumpista, não. Aqui, eu, Indiara Vitório, não. Então esse episódio ficou longo, o meu querido vai falar: "Meu Deus, a gata hablei". Obrigada por editar, lindo. Mas eu acho que são sinais importantes que você pode estar ignorando. E eu sei que aí é por isso que eu falo, aqui não é colocando a culpa na vítima, aqui não é em casos de violência, sexual, violência verbal, uma agressão física. Muitos desses caras mascaram muita coisa, eu entendo isso, mas mana, infelizmente, a gente tem que estar atenta aos mínimos detalhes. Eu observava muito quando eu comecei a namorar quando eu comecei a ficar com o meu querido, e eu acho que eu era até noiada por escutar muito Não Inviabilize Picolé de Limão. Eu lembro que a primeira vez que ele foi lá pra casa, né, e que a gente deu uma namoradinha, e aí eu fui no banheiro, né, me lavar ali, pi-pi-pi-pô-pô, e eu fiquei assim: "Cara, e se ele roubar tudo que tá ali na sala?". Imagina, nem tinha nada assim, morava sozinha, né, eu fiquei: "Oxi, e se ele roubar tudo?". Eu era noiada até demais, gente, eu pensava em todas as eu era muito noiada, muito noiada. E também assim, deu um tempo também pra vir na casa dele. Assim, infelizmente, é a sociedade que a gente tem. Eu observava se eu não estava sendo um fetiche, né, porque eu sou uma mulher negra, ele é branco, então se meu corpo não estava sendo só de um ponto de fetiche: "Ai, vou pegar uma neguinha", sabe? E que na cabeça dele nem se passava, mas que quando eu questionei, e quando eu questionei veio naquela tipo assim: "Nossa, você tá pensando isso de mim?". E ele precisou processar de que não era sobre ele, é sobre a sociedade que a gente tem. E que ele teria que entender esse questionamento, de onde veio ele. Entende? Sabe? Se ele se sentisse beleza, ele: "Ai,
Nossa, tipo, ele falou isso depois, né. Mas se ele se sentisse ofendido, tipo, e fosse agressivo com isso, red flag pra mim. A resposta é não. Então, tiveram vários testezinhos e situações que eu ficava observando ali, né, e que ele passou, sem saber até que ele estava nesse teste, e que eu acho que é uma coisa que essa amiga minha, né, que foi morar agora recentemente e que acabou terminando a relação e tal, e que um cara super escroto falou um monte de coisa pra ela, e que eu falei: "Amiga, os sinais estavam aí, né, enfim, como é que você ignorou?". Ela também foi uma coisa que eu falei pra ela: "Não se isola". Ela se isolou, ela já estava dando sinais, mas ela não contou pra ninguém, ela só contou agora que terminou. E eu lembro que as minhas primeiras os meus primeiros desentendimentos, porque, gente, isso não quer dizer que se você está atenta, tá lúcida nas relações e tudo mais, que você vai ter uma relação perfeita, nenhum relacionamento é. Então, nos meus primeiros desentendimentos com meu querido, eu ia muito conversar com as Brunas, que eram que estavam mais presentes no início da relação, pra ver, se eu sabe, se eu pra formar uma opinião junto comigo ali. Porque como eu estava com muito pé atrás e muito insegura e tudo mais, eu dava um exagerado, eu pesava a mão. E minha amiga Bruna mesmo, Bruna Lima, falava muito: "Amiga, você tá nóia, né, amiga? É nóia". Então, não é à toa que elas vão ser madrinhas do casamento, porque não tem pra onde correr, né. Elas ajudaram, contribuíram realmente ali para o início, né, da construção desse relacionamento. Mas é isso, gente, relacionamento é construção diária, tá. Então, observa diariamente os sinais, porque às vezes a gente tá ali, às vezes tem início, meio e fim, e tá tudo bem, sabe. Eu acho que, eh, são aprendizados, aprendi com manhã, e eu espero estar aqui também trazendo esses aprendizados pra você. E, cara, se chegou a um ponto extremo de violência, seja ela qual for, denuncia. Isso aqui não tem segunda chance. E isso não tem segunda chance. Pelo amor de Deus, denuncia, busca apoio, ativa sua rede de apoio, não deixa suas amizades. E uma coisa é, tem coisas que dá pra ajustar, rotina, como eu falei, dia a dia. Por exemplo, o meu querido, antes ele já não era uma pessoa racista, né, porque senão não daria pra começar a namorar comigo. Mas ele teve que começar a se posicionar também como antirracista, a ler mais, a buscar mais conhecimento, a ter um olhar mais aguçado para as situações. Isso é uma coisa que dá pra aprimorar, que dá pra sentar, pra conversar, que surgiu a partir de quê? De conversas difíceis. Agora, se meu querido nunca tivesse me dado uma abertura pra ter conversas difíceis, pra eu falar a minha dor, pra eu me sentir à vontade com ele, sabe, ou que tivesse: "Ai, porque eu sou português, quando eu falo mal de português ele se ferisse". Gente, a gente nunca ia dar certo. Quando eu falasse mal de branco, ele se ferisse. Nunca ia dar certo. Então acho que dá pra entender, né? Deu pra entender? Então pronto. Por favor, amiga, por favor, não caia em cilada, tá bom? Salva esse episódio pra você ouvir de novo quando tiver aí, se você tá solteira, entrando em uma relação, ou mandar pra aquela sua amiga que você não tá conseguindo falar em palavras tudo que ela precisa ouvir, manda que eu digo pra ela, tá bom? Um cheiro, nega, um cheiro. Te espero na próxima quarta-feira. Espero que esse episódio tenha te acolhido do lado daí. Lembra de dar 5 estrelas, de seguir aqui no Spotify, de compartilhar com a amiga, posta nas stories e me marca. E é isso. E se quiser apoiar, ainda dar um trabalhinho ali, dar um apoio extra, R$ 5 por semana você consegue apoiar o meu trabalho. O link do Apoia-se tá aqui na descrição do episódio. Um cheiro, até a próxima quarta. A Blake e a Blay. Tchau, tchau. Saudade.